vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estendei a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulos, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creem sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Angelotto, Padre Sandro, Padre Wilson, irmãos e irmãs em Cristo, o tempo da Páscoa é uma alegria muito grande para todos nós. Nós recebemos o dom do Cristo ressuscitado, Cristo vivo em nosso meio. E o que aconteceu então com a ressurreição de Jesus? O que é a ressurreição? A ressurreição é a grande notícia para toda a humanidade. E por quê? Porque a ressurreição, Jesus venceu a morte. Nenhum ser humano havia vencido a morte. Somente Cristo venceu. E o que é vencer a morte? Jesus morreu, de fato, e 3 dias depois ele ressuscita. Ou seja, Jesus aparece à comunidade, aos discípulos, com o seu corpo glorificado. Não é uma volta daquilo que ele era antes, mas a partir daquilo que ele foi, Jesus é glorificado pelo Pai. Portanto, Jesus está no meio da comunidade, em corpo, alma e divindade,
mas o corpo glorificado, que não tem mais limite de espaço e de tempo, mas ultrapassa isso tudo, porque é justamente a vida eterna. E essa experiência de Jesus ressuscitado, glorificado, a comunidade então fez, a primeira comunidade cristã, nós ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade, portanto, ela teve a experiência de Jesus, ela teve a experiência do Cristo, mas do Cristo que havia ressuscitado. E aí então Jesus ressuscitado, ele envolve a comunidade. E a comunidade adquire, portanto, um centro de unidade, porque senão a comunidade teria sido dispersa. Cada um teria corrido para o seu lado, e o que de fato aconteceu. Mas quando Jesus ressuscita, ele une a comunidade. Portanto, ainda hoje, ou melhor, hoje, Jesus, vivo em nosso meio, ressuscitado, é que nos congrega nesta noite aqui. Se nós estamos aqui reunidos nesta igreja grande, não? Graças a Deus, a participação de todos nós aqui na Santa Missa, é porque o Cristo ressuscitado está aqui, em nosso meio. E a mesma experiência que os primeiros cristãos fizeram, como diz Atos capítulo 4. Eles se reuniram para ouvir a palavra, para partilhar, ou seja, a partilha que a comunidade faz dos seus bens também, seja a oferta na missa, seja a oferta do dízimo, é a mesma coisa que a primeira comunidade fazia. No Evangelho de hoje nós temos o episódio de São Tomé, muito conhecido, né? Jesus, então, no primeiro dia da semana, ressuscitado, após a sua morte, ele se encontra no meio dos discípulos e diz a eles: a paz esteja convosco. De fato, onde Jesus está presente, existe a paz. A paz, portanto, não é somente uma intuição humana. A paz é um dom do Espírito que vem do ressuscitado. Por isso que na Santa Missa nós temos diversas vezes o presbítero que age na pessoa do Cristo, ele fala: a paz esteja convosco, do mesmo modo como Cristo fez com seus discípulos. A experiência da paz, portanto, é antes de tudo uma experiência de Deus. Ou seja, quando nós nos encontramos com Deus, nós temos a paz. Existe uma falsa paz. Qual? Aquela alegria por ver, muitas vezes, o inimigo, uma pessoa que nós não gostamos, em dificuldade. Quando isso acontece e a gente sente alegria, esta alegria não vem de Deus. Não vem. O que é a paz? A paz é o encontro com Deus. Mas como se dá esse encontro com Deus? Como nós nos encontramos com Ele? Vocês sabem, portanto, que neste domingo, o segundo domingo da Páscoa, nós chamamos de Domingo da Misericórdia. O domingo, justamente o Evangelho de hoje, em que Jesus diz: eis que vos envio, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, lhes serão retidos. Pois bem, é o domingo chamado da misericórdia. Ora, o que é, portanto, então, o encontro com Jesus? Nós nos encontramos com Ele
porque nós estamos à altura do Cristo? Não. Nós nos encontramos com Jesus porque Ele toma a iniciativa de vir até nós e de mostrar o quê? A sua misericórdia. Portanto, o encontro com Deus é, antes de tudo, um encontro com a sua misericórdia, com o seu perdão. Por isso, prezados irmãos e irmãs, não existe pecado que não possa ser perdoado. Deus perdoa sempre. E isso causou tanta dificuldade na compreensão uma vez de Pedro, que ele chegou a perguntar: mas quantas vezes, Senhor, por dia? E Jesus então responde: 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. A misericórdia do Senhor é infinita, não é limitada, não tem limite. E isso causa escândalo até hoje em algumas pessoas. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o encontro com o ressuscitado. E quando Tomé, portanto, no primeiro dia da semana, Tomé não estava presente. E o primeiro dia da semana o que é? É o domingo. Como nós estamos aqui hoje. Reunidos, Jesus presente no meio de nós, que nos deseja a paz. Se a comunidade não se reúne, se nós não nos reunimos em comunidade, nós não faremos a experiência da paz. Aquela paz que vem de Deus. Aquela paz que é misericordiosa. Portanto, o nosso Deus continua a nos congregar sempre no primeiro dia da semana, ou no sábado à noite, que já vale para o domingo, né? E nos dá a paz. Pois bem, naquele primeiro dia, naquele domingo, Tomé não estava com eles. Aonde estava Tomé? Talvez ele foi em algum shopping, né? Da época. Talvez ele ficou em casa assistindo um jogo de futebol. Parabéns para os flamenguistas hoje, né? Campeão, muito bem. Mas ele não deixou, ele deixou a missa, ele deixou o encontro com a comunidade melhor. Ele não estava com a comunidade. E aí então, ele diz de modo arrogante, muito orgulhoso: se eu não colocar as mãos no seu lado, se eu não colocar as mãos aonde ele foi flagelado, eu não acreditarei. De fato, 8 dias depois, diz o Evangelho, estando novamente reunidos, Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E diz a Tomé: Tomé, venha cá, coloque a tua mão aqui, coloque a sua mão aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas tenha fé. Portanto, prezados irmãos, o que Tomé presenciou? A misericórdia de Deus. Ele não foi julgado. Tomé foi amado por Deus. Ele experimentou o amor de Deus e por isso a sua misericórdia. Que bonito isso, não? Como na primeira comunidade cristã, todos nós vivemos em comunidade, família, trabalho, as pastorais da comunidade. E todos nós somos chamados, portanto, a viver, a fazer a experiência do perdão, da misericórdia. Não ser rancoroso, nem vingativo, não desejar o mal para o próximo, mesmo que eu tenha recebido o mal. Não vai bem para mim, não me faz bem, isso não vem de Deus.
desejar o mal a quem me fez o mal. De modo nenhum. Essa é a misericórdia. E é assim que Deus faz conosco. Nós não somos fiéis à aliança, muitas vezes pecamos. Mas Ele, como um Pai amoroso, sempre volta para conosco. Na segunda leitura da carta de São João, é uma belíssima carta, viu? Quando vocês quiserem pedir para alguém compreender as Escrituras, alguém diz assim: eu não entendo muito as Escrituras, a Bíblia, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, a gente sempre recomenda para que se comece pelas cartas de João. São belíssimas. Ali, logo de cara, a gente encontra o Deus amor, misericordioso. E São João, hoje, na sua primeira carta, ele então nos fala que justamente Jesus Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que nasceu. Portanto, se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Então, guardar o mandamento, o que significa? Amar a Deus. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Prezados irmãos e irmãs, o segundo domingo da Páscoa vem nos mostrar Jesus ressuscitado no meio da comunidade. A comunidade que se reúne no primeiro dia da semana, no domingo, para ouvir a palavra, para partir o pão, e o pão é Jesus presente no meio de nós, glorificado. E nessa experiência de Jesus, nós também somos perdoados e chamados ao perdão. Que graça tão grande! Ninguém está condenado, graças a Deus. Deus ama a cada ser humano. Cada um se sinta amado, acolhido por Deus. Esta é a sua misericórdia. Portanto, a misericórdia de Deus é infinita. E por que infinita? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Não é apenas um qualificativo de Deus, mas é Ele mesmo. A misericórdia se identifica com Deus. Ele é a misericórdia. Irmãos e irmãs, peçamos a graça do Senhor para que neste domingo, celebrando o padroeiro da comunidade, todos nós estejamos sempre convictos de amar e perdoar, de sentir-se amado e perdoado por Deus, e que nessa experiência de vida comunitária nunca deixemos a comunidade por motivo de falta de perdão. Nunca deixemos, mas sempre recomecemos. E esta é a grande escola para as crianças e os jovens, de ver que os pais sabem se perdoar, são misericordiosos. Maria Santíssima é chamada Mãe da Misericórdia. Peçamos a graça, a sua intercessão, para que com ela e por ela também sejamos misericordiosos. Amém. Amém. Creio em Deus, Deus Pai, Pai, Todo-Poderoso,